Feição consciente e excepcional, que é humano demais para ser casta e demais pura para ser carnal. Nunca direi essa expressão é muito fraca para traduzir este mundo infinito de afeição que de dentro do meu ser anda a florir. O que sinto é quase uma adoração, um desejo infinito de fundir nossos dois corações, um só coração, e as nossas almas uma só reunir. É ânsia de ligar de mão de mão as nossas vidas que o destino afasta e que o próprio destino há de juntar. Olha, eu estou com um livro aqui na minha mão. Este é de um poeta clássico, mas aberto à modernidade, é claro, né? E para começar essa nossa conversa, eu chamo Carlo Ruben. Valeu, oh, coisa boa, obrigado. E aí eu chamo também Stefani. Bom te ver, vem de lá um abraço. E aí, para também fazer parte aqui desta conversa, venha para cá, olha, Elmar Carvalho. Bom demais. Eu vou dizer para vocês por que eu estou chamando Elmar. Por muitas sugestões, mas a sugestão maior mesmo é que ele tem um poema que é uma verdadeira ópera de Oeiras, Noturno de Oeiras. Que bom. Então vamos sentar para a gente poder conduzir isso aqui com muito gosto. Eu vou passar a palavra para o Carlo Ruben, que foi ele que provocou, e então dessa provocação saiu a obra Vida e Obra do Nogueira Tapeti. Valeu então? Está aí, Ruben. Aqui. Carlos Ruben pensou e a obra fez. É isso. Bem, é uma satisfação enorme aqui neste ambiente de lançamento do livro Nogueira Tapeti, Vida e Obra, organizada por nós. O seguinte, o livro da segunda edição de Arte do Tormento, que foi organizado primeiramente quando do centenário de nascimento do poeta Nogueira Tapeti, e na segunda edição eu levei ao conhecimento do professor Luiz Romero. Ele me disse que pouco sabia sobre Nogueira Tapeti. Em resumo, ele não sabia de nada, porque o livro circulava mesmo, não tinha, né? Ele não circulava. Então, o que acontece? Ele leu e se apaixonou, ficou interessado, mandou alguns poemas para o genro dele lá nos Estados Unidos, que é professor de literatura. Este, por sua vez, encaminhou a produção parcial de Nogueira Tapeti para o professor Herman Trevisan, e esse aí é que mais ficou deslumbrado. E o certo é que a gente procurou organizar, forneceu elementos, informações complementares, e o livro está aí para circular. É o primeiro lançamento aqui agora. Nós pretendemos, e somos ousados mesmo, queremos produzir em breve com o cineasta Luciano Claus um documentário. Temos aqui a presença também do dramaturgo
Assi Campelo, que vai produzir uma obra teatral sobre a vida de Nogueira Tapeti. E com esses 3 elementos, produtos culturais, nós queremos ganhar o Piauí. Queremos ir a Corrente, queremos ir a Bom Jesus, queremos ir a Floriano. Vamos sim a Oeiras, a Picos, Valença. Vamos em Parnaíba, Piripiri, Campo Maior. E fazer o livro chegar ao máximo possível de pessoas. E desde já contamos com a presença de todos e com a ajuda, como em Parnaíba, tenho certeza que o Diego, poeta, jovem e que produz muito, vai nos dar aqui esse apoio necessário. Tudo isso é sonho? É, mas factível. Vem aí a lei Paulo Gustavo e a gente vai se candidatar e vamos fazer com que, fundamentadamente, o nosso projeto seja recebido e para que a arte produzida por Nogueira Tapeti, que retrata a nossa formação cultural, seja conhecida por toda a população. Eu quero expressar meu profundo agradecimento ao professor Luiz Romero, em nome da Fundação Nogueira Tapeti, a qual presido, pelo seu empenho denodado na publicação dessa obra. Portanto, professor, Oeiras rende a todo esse grande benefício cultural que o senhor fez com que fosse levado a efeito. Eu estou convidando alguém, que eu estou olhando, está no final aqui do auditório, Ravena Ítala. Desde vou receber você, claro. Oh, que bom, sempre, por favor. Mas aí vocês estão perguntando, o que ele está chamando a Ravena? Olha aí, Lana, quem está aqui, né? Bom, a coisa andou e o Bill dava opinião, o outro dava opinião e a coisa vai. Como eu funcionei como editor e o autor do pouco da obra e da vida da pessoa Nogueira Tapeti, eu digo, não, o Bill mandou capa, eu mandei fazer capas, mas não chegava a capa que eu precisava. Encontrei alguém para fazer a capa. De uma outra voz que mandou para outra voz, uma outra voz mandou para outra voz, até que quando eu cruzei minha energia com a da Ravena, eu digo, é ela que vai fazer. A gente sente isso. Parabéns, Ravena. Bom, valeu, Diego, muito grato. Esse gesto de civilidade amplia, ajuda a gente nas coisas. Chamei a Ravena, nos encontramos na livraria Anchieta, ela é muito bonita. Aí, resultado... Chamei Ravena, eu estou aqui com um pequeno problema. Pequeno, olha, Bill, um pequeno problema, meu pai. Eu estou precisando que você faça uma pintura a óleo de um poeta. Ela disse, mas professor, eu digo pesquise também. Né? Imagina dizer isso para uma mulher, ela vai pesquisar tudo. Ela vai trazer detalhes que eu nem sabia. Imagine, são as mulheres. E então ela pesquisou, eu mostrei fotos também do Nogueira Tapeti. Ela tirou o barrete de advogado dele, né? Ele era muito belo, eu fiquei encantado com ele. Eu sozinho não posso dar conta do homem dele. Preciso que uma mulher cuide também comigo. Ravena, vamos cuidar do Nogueira Tapeti. Ela disse, top. Aí fomos conversando, até que eu soltei uma frase, e ela, muito esperta, né, captou a frase. Eu digo, olha, eu li o Lima Barreto recentemente, a biografia do Lima Barreto, biografia feita por mulheres, são terríveis. Eu digo, lá tem uma frase que o Lima Barreto costumava dizer, eu sou meio azeitonado. Olha, soltei a frase para ela. Meus amigos, olha o que foi que ela fez. Matou João, matou. Ela deu a pedra de toque. É alguém que, digo tudo isso, está por aqui,
Estão circulando ideias e que o poeta jamais vai sair das livrarias. Jamais vai deixar, digamos assim, de causar. Ele sextou. Ele pegou. Resultado, então, eu coloquei o nome da Ravenna Hitler na capa do livro. Não ficou dentro, não. Foi na capa. E você ainda não recebeu o seu livro. O Bill vai passar para você, logo agora para você ficar aí olhando, né? Como eu fiquei dias e dias olhando o livro, que de qualquer maneira é um rebento da gente. Palavra bem nordestina e sertaneja, rebento. E aí, com esses olhos belíssimos dela, com óculos e tudo, captou o azeitonado Nogueira Tapetinho. Olha que frase! E ela fez a pintura a óleo, preparou tudo, fez a pintura. Ela fez uma tela a óleo, ainda estava saindo quase o óleo. E ela disse, professor, tem que secar mais. Eu digo, não, eu quero ver. E ela levou a tela, eu babei, fiquei extasiado, Barreto, com a competência poética e artística dela. A terceira capa deste país, pintura a óleo, é dela. Aí eu, mas minha gente do céu, chamei o Bill. Bill, você agora tem uma responsabilidade bem grandinha, cuidar da tela, botar em moldura. No dia que conseguirem o memorial do Nogueira Tapetinho em Oeiras, ele está com um projeto ambicioso, que é o que está faltando para nós, é a ambição para a gente cuidar dos nossos homens geniais, que marcam a história do Piauí. Eu estou animadíssimo com o Nogueira Tapetinho. E agora vamos passar o livro para Ravenna Hitler. Bem, pessoal, esse livro, quando eu vi a capa, eu fiquei muito emocionado. E aqui, neste momento, em que o livro Nogueira Tapetinho, Vida e Obra, ele que cantou e exaltou as mulheres, essa não poderia... daqui a pouco, eu também fiz isso. É muito apropriado que uma mulher talentosa como a Ravenna e bonita também como a grande musa do mulato genial, a pertinência, Maria Sá, ou melhor, Maria da Purificação Martins de Sá, eu gostaria de repassar em primeira mão esse livro, esse exemplar, com a dedicatória que vou ler. Para Ravenna Ítalo, ofereço Nogueira Tapetinho, Vida e Obra, com a admiração e a gratidão do Carlos Rubem. Valeu! Mas, professor, eu queria fazer uma intervenção aqui. Fica à vontade. Aqui é bate-papo literário, não é entrevista. Por favor. Sem desmerecer ninguém, tá entendendo? Mas eu gostaria de registrar nesse recinto, além do grande admirador de Nogueira Tapetinho e que sabe declamar maravilhosamente o poeta, é o Claucinho, nosso conterrâneo, que... Claucinho, não conheço você, mas eu gostei de você. E eu gostaria também de registrar a presença aqui no nosso meio, o sobrinho neto Nogueira Tapetinho, o doutor Fabrício Tapetinho. Fabrício, cadê você, meu filho? É branco? Receba o Tapetinho. E também as minhas queridas primas, Ticiana, a Vitória Liana e Vanessa Tapetinho e Cíntia Tapetinho, Campos Tapetinho. Portanto, essas brilhantam. Fique à vontade. Vai agora, dizendo. Mas outra pessoa que eu não posso deixar de citar aqui é uma poeta
oeirense, Olhe, escritora, Olhe. radicada no Rio de Janeiro, a minha queríssima Francisca Carvalho, a Cici Carvalho. a Cici Carvalho. Levante aí, Cici. Oh, coisa boa. Aqui é só festa. Mas eu gostaria que você me dissesse quem é esta criatura que está aqui, porque ele está tão bonito, tão arrumado, clássico, né? Bem, sabemos todos que o escritor e jornalista Zósimo Tavares escreveu um livro. Ele está aqui, o Zósimo, eu vi, ele anda por aqui. Zósimo, cadê você, meu filho? Presidente da Academia Piauiense de Letras, escreveu um livro intitulado Sociedade dos Poetas Trágicos. E coube a dramaturgia e a direção de Assi Campelo promover um espetáculo divulgando Claro. esses poetas. Um trabalho belíssimo. E quem interpretou Nogueira Tapiti foi o ator Ian Lima, que daqui a pouco vai fazer uma performance com o nosso homenageado. Valeu, Ian, muito bom, hein? Agora vamos ouvir e ver a performance do Ian Lima. Olha bem para mim. Vê que 26 anos não podiam me ter por tal forma abatido, nem roubado minha força e vigor espartanos. Se estou precocemente exausto e envelhecido, é do efeito fatal dos tristes desenganos, do atroz desespero em que tenho vivido. Foi o vício, o recurso extremo, o último apelo que lancei, torturado a rumores do mundo. Jantei sem apetite, e quando pelas 10 horas me recolhi, tive um ligeiro escarro de sangue. Fiz eu mesmo uma injeção de hidrastinina. Hoje pela manhã, tive outro escarro sanguíneo, mais vivo que o de ontem. Noites mal dormidas, governo de intriga e ódio acumulados, discórdia, o Estado envolto em banditismo e cangaço, motins e revolta, como se não bastasse a seca esturricando o chão. Que vida, Deus! Mas eu sou artista. Encanta minha beleza. Em ti, porém, abstraio-a inteiramente e penso amar-te assim, com mais nobreza. Pois se te esqueço a forma e a mocidade, é para amar em ti unicamente a encarnação suprema da bondade. Ainda e sempre a maldita insônia. Não dormi coisa nenhuma, mas absolutamente nada. Pensei toda a noite em 1000 coisas, inclusive em morrer. Deixo a casa de médico. Acha-me com melhor presença. Consulto se posso tomar banho de mar e tenho resposta negativa. Pesa-me e verificamos que estou com 54 quilos, ou seja, 3 quilos a mais de quando aqui cheguei. E é bom para quem? Se a morte ronda sem piedade. Cabe a nós, pensantes, levar o fardo da informação, tendo pouco o que fazer diante do poder. Isso só agrava minha condição de doente e frágil ser. Eu queria não morrer, para algum dia poder colher os louros do meu pensamento. É possível, Deus. Aos excessos me dei, como último apelo que lancei, torturado aos rumores do mundo.
para me libertar deste amargo desvelo. Ah, capricho cruel, como dói o teu efeito, que me isola ainda mais na minha soledade. E um deserto sem fim vem semear no meu peito. E quanto mais em vícios e em rumores me afundo, mais se arraiga em minha alma este atroz pesadelo, este afeto infeliz, cada vez mais profundo. Em Oeiras, que é a geratriz do Piauí, as famílias, como toda cidade, se entrelaçam. E estamos aqui vivendo um momento de arte, nessa interpretação belíssima do Ian. E de forma simbólica, eu peço a uma descendente, uma sobrinha neta de Marica Sá, que também é tapiti, a Vanessa, para dar um agradecimento, um beijo e um abraço do ator. Valeu, muito bem, hein? Gostei. Eu estou surpreso também com essa aí, porque é isso. Olha, ela é muito parecida com ela, hein? Eu não sei, hein? Vamos registrar esse momento claro. Aí com muita honra. Eu já também discutindo em casa, viu? Uma coisa boa, valeu, viu? Ah, você me emocionou. Parabéns a todos. Que bom. Olha. Agora um abraço aí, o registro. É. Opa! Demonstrando carinho, né? Opa! Muito bem, Bill. Gostei da ideia. Espera ainda aqui. Calma! Eu lá poderia imaginar que em 21 anos de Salito eu iria ter um momento tão extraordinário como este, acredite. Porque não sou tão fácil assim tão fácil. E em 21 anos, mediante o estudo e o trabalho da Ravena, né, nós conseguimos captar a persona, a psique, genialmente, da Marica Sá e do belo, negro, moreno, mulato, genial de Oeiras. Valeu, Priscila. Corre meu sangue. Olha, eu fico muito honrada e feliz porque, por mais que não tenha dado certo esse caso de amor fantástico e lindo, corre meu sangue, quase 100 anos depois, o sangue de Tapiti, que é Nogueira Tapiti, e Marica Sá, da Marica Sá, que era tia da minha avó Mercedes Rocha, e ele, tio do meu avô Juarez Tapiti. Então, depois de vários anos, eu estou aqui, prova viva. Naquele tempo não deu certo, mas meus pais estão casados há quase 40 anos e eu estou aqui dizendo que o amor sempre prevalece, o amor sempre vence. Valeu! Tem mais, hein? Bem, professor, Tem mais surpresa? Peraí. no embalo, nós gostaríamos de ouvir uma interpretação do grande admirador e grande performista, o Cláudio Mendes, para dizer... Cláudio, vem aqui, Cláudio. Olha, eu vou receber o Cláudio, porque nós vamos ficar aqui, Cláudio, que fica melhor. Grande prazer, professor. Ah, que é isso? Eu que agradeço você aqui. O Nogueira Tapiti mexeu com Seria interessante ele ler um poema Segura aí, calma. que você mesmo... Joia! Tudo legal. Que eu mesmo analisei. Será que prestou, Stefano? Eu peço licença para declamar aquele outro. Se transite. Não posso crer que me esquecesses. Não, nem é possível teres esquecido. Sei que ainda habito no teu coração e ainda sou teu, sentido por sentido. Em tudo mais, tu podes ter mudado. Pode mesmo ter tido outros amores, mas aquele não pode ter findado e há de te acompanhar aonde fores. Não sei se ele nasceu na primavera, sei que a alegria andava em toda a parte, e nesse tempo, para ti eu era
o mesmo que eras tu para a minha arte. Sei que eras minha terra prometida, o arco da aliança, a torre de marfim, a estrela da manhã de minha vida, nascida unicamente para mim. Sei que eras linda, e mais que eu te adorava com todo o ardor de minha mocidade, e o mundo inteiro pequenino achava para conter nossa felicidade. Como vai longe agora esse passado que sei de cor, minuto por minuto, que lembro sempre, e basta ter lembrado para minha alma se cobrir de luto. Parece que ainda vivo um desses dias. Eu tinha febre e perguntei brincando: quando eu morresse, o que tu farias? E fugiste da alcova soluçando. E aquela tarde esplêndida de maio, em que parti desesperado e triste, lembras-te? Um beijo e trêmulo em desmaio, nos meus braços, exânime, caíste. E a vida remansosa e sossegada da fazenda, recorda-te, fazias-me despertar com as aves e a alvorada, e do teu quarto para o meu dizias: saia daí, não seja preguiçoso, vamos juntos gozar este arrebol. E eu deixava os lençóis sôfrego, ansioso, para contigo e ver nascer o sol. Depois eram passeios de encantar. Passavas sob a aclamação dos ninhos, e eu demorava o passo a contemplar a impressão de teu pé pelos caminhos. Quanta loucura própria a nossa idade, que juramentos, que formosos planos. De tudo resta apenas a saudade, coroando meus tristes desenganos. Mas eu não posso crer, não é possível que somente a saudade exista agora, desse amor que chamaste inextinguível e ardentemente bendisseste outrora. Em tudo mais, tu podes ter mudado, podes mesmo ter tido outros amores, mas aquele não pode ter findado e há de te acompanhar aonde fores. Valeu! Pulou ele. Ele é bom, não tropeçou em nada não. Não tropeçou em nada. Modulou a voz. Bem, membro da Academia Piauiense de Letras, grande admirador do Mulato Genial, ouçamos aqui rapidinho. Então vamos para o Elmar para a gente encerrar. Não posso deixar de fazer uma referência ao fato de que o Cláudio Carvalho, com a participação do Enamorato Reis, fizeram um magnífico vídeo com o meu poema Noturno de Oeiras, que se encontra disponível no YouTube. Qualquer pessoa pode pegar. Ele está disponível também no meu livro. E ele está também Desculpe aqui dizer nesse livro. mas Está aqui no livro na íntegra. Então foi um vídeo magistral, com belíssimas imagens que eu queria registrar, porque até você fez referência ao dito poema. Mas, sobretudo, em 1990, por aí, o nosso Carlos Ruben, aproveitando ser aquele ano o centenário de nascimento do poeta Nogueira Tapeti, ele, além de ter feito um cartaz, que eu poderia depois contar um fato jocoso sobre esse cartaz, mas talvez não haja tempo, mas o fato é que, por ocasião da elaboração desse cartaz e desse livro, eu escrevi um trabalho sobre o nosso excelso poeta Nogueira Tapeti, e publiquei aqui em jornal de Teresina, no jornal O Dia, salvo engano, e até seu tio Joel aproveitou esse ensejo para me cumprimentar, me chamar, para me agradecer a publicação desse texto. E ele depois foi publicado numa revista do Instituto Histórico de Oeiras,
do qual tenho a honra de ser sócio correspondente. E dessa época para cá, já vinha a minha aproximação com Oeiras, com os grandes intelectuais de Oeiras, entre os quais o Carlos Rubem, Roger Rego, que eu homenageei quando fui presidente da UBE, e de vários outros, como Dagoberto, Reinaldo Soares, Soarinho e vários outros, né? Rogério Nilton e assim por diante. Mas o fato, então, é que eu me deparei com a magnífica poesia de Nogueira Tapeti, os seus poemas de timbre panteísta, digamos assim, em que ele exaltou a natureza, e, sobretudo, os seus poemas líricos, e ainda mais dando ênfase aos seus poemas líricos amorosos, e, sobretudo, esse que estava estampado nesse cartaz que o Carlos Rubem publicou. E o certo é que, para fazer esse meu texto, eu fiz alguma pesquisa e soube então que o nosso poeta Baurélio Mangabeira teria também sido amigo do Nogueira e teria feito uma viagem a cavalo daqui para Oeiras só para visitar o grande poeta que então estava nos seus últimos momentos. E logo ali o motivo dessa queima é porque o Nogueira era tísico, morreu disso, e lá na casa do Canela fizeram o que se chamava, digamos, um auto de purificação, e aí abriram lá a casa, tiraram as telhas para que a casa fosse purificada, e aí me veio o nome da purificação, Maricaçá, fosse purificada desses bacilos de coque. Mas o fato é que um poeta extraordinário, sobre o qual tive a honra de falar ainda nos anos 90, e parece-me que eu participei de uma coisa lá em que o exaltei. E aí vinha essa minha ligação com Oeiras, que terminou descambando para que eu fizesse o noturno de Oeiras, e agora aqui nos comoveu, e como que foi um símbolo do que dizia o poeta Manuel Bandeira, o que poderia ter sido. E que não foi. Que não foi. Que foi exatamente a Vanessa dando um abraço aqui no ator que encarnava aqui o nosso Nogueira Tapeti, como que simbolizando o que talvez tenha sido obstacularizado pelo preconceito, mas sobretudo talvez pela própria doença do poeta, não querendo lhe transmitir esses bacilos. Então isso nos comove, isso nos emociona, e isto é Nogueira Tapeti. Valeu, vamos encerrar. Vou perguntar, professor, que você conduzir. Ninguém quer obedecer o professor. O que é que está acontecendo? O professor não Calma, pois é, não puxa mais a orelha. Viu? Onde é nós podemos encontrar o livro? O livro já está à venda aqui em Teresina, nas livrarias Anchieta. Das melhores livrarias, e ainda existe. Anchieta, Entre Livros e Universitária. E eu aproveito... Segure aí, calma, professor. Passe para o Stefano. Exatamente. Você o tem que eu 15 farei... segundos para falar sobre o que é que isso tudo representa para você. Stefano é jornalista, professor de literatura. Tá, eu entrego para ele poder. Assim ninguém quer mais que obedecer o Boa professor. noite. O que é que está acontecendo no Boa noite a todos e a todas. Eu queria saudar aqui o professor Romero. Para mim essa noite está sendo muito especial. Obrigado. Eu estava aqui passando um filme assim na minha cabeça. O professor Luiz Romero foi meu professor no ensino médio no Colégio Sapiens. E assim, muito do que eu sou hoje eu devo muito a ele, assim, como uma referência, como professor de literatura. E o mais importante, ele está em forma, né? Ele continua esse entusiasta da literatura piauiense que contagia as pessoas. Eu olhava ali a plateia, as pessoas contagiadas
Obrigado. Por esse amor que ele tem pelos artistas, pelos poetas e pela literatura, pela nossa literatura. Eu vou ser breve. Na verdade, hoje à tarde eu vinha pensando, e, assim, quando eu recebi esse convite do Bill para estar aqui hoje, lembrei do professor Luiz Romero e lembrava sempre de algo que ele nos dizia nas suas aulas. Justamente o que foi colocado aqui no início sobre a importância da circulação das obras. E daí a importância de referências e muitas vezes profissionais que nós não vemos nessa cadeia produtiva da literatura, que são os editores e que são os críticos, né, que estão trabalhando à luz da teoria da literatura, porque como ele coloca, os artistas produzem, sentem, se expressam, mas existem pessoas preocupadas, né, em levar aquilo adiante para que chegue às pessoas. E nada mais oportuno dessa obra estar sendo lançada hoje aqui na Universidade Federal do Piauí, que é essa casa que possui um programa de pós-graduação em literatura e que deve permanecer levando, né, estudando, olhando, lançando esses diversos olhares sobre essas obras. É isso que faz uma obra que ela continue viva, né? E eu sempre lamentava isso do Bill, porque a gente tinha uma publicação muito frágil, muito acanhada, né? Não menos importante, mas para a grandiosidade da obra do Nogueira Tapiti, precisávamos realmente de uma apreciação crítica que pudesse chegar às escolas, que pudesse chegar às universidades, que pudesse inquietar os jovens para que essas pesquisas, como o professor Romero disse, possam continuar acontecendo, porque é uma obra muito profunda, né? Uma obra com uma temporalidade enorme, tanto é que quando nós lemos, ela está completamente atualizadíssima, né? Ela nos inquieta com as nossas questões até hoje, né? E de uma universalidade que é por isso que ela nos toca aqui ou nos Estados Unidos, como o professor Trevisan foi tocado lá. Porque há uma universalidade. Na verdade, o Nogueira Tapiti, ele fala muito sobre dores, dores humanas. E aí, para encerrar, eu só queria chamar a atenção de duas coisas. É que, com o lançamento da obra, os críticos, os editores, eles também trazem novamente à luz a vida do poeta, como nós falamos muitas vezes aqui. E nós, no nosso tempo, precisamos olhar esse poeta com questões que estão atualizadas, como, por exemplo, a questão do preconceito, né? A gente precisa refletir, buscar o Nogueira Tapiti, a vida dele, o que está ali nas entrelinhas dos poemas, para a questão também das dores, do que ele sofreu. E quero dizer para vocês que foi falada uma palavra aqui muito interessante, falou-se aqui, que as obras literárias, elas são resistentes, que elas podem passar anos, né, séculos escondidas, mas que hora ou outra elas voltam, né, a ter uma potência, elas carregam uma potência muito grande. E o Nogueira Tapiti, ele tem muito isso, professor, na própria paisagem cultural da cidade, na própria paisagem edificada da cidade. A Casa do Canela, ela representa muito isso. A cidade cresceu, foi se expandindo, as edificações novas foram surgindo e uma casa de fazenda está ali, cravada, lembrando, né, as dores desse poeta maldito que morreu, que teve toda a sua obra queimada, né, que foi impedido de ter o seu amor realizado, né, como foi mostrado aqui há pouco pelo ator, né, e que está aí nos poetas. Ítala Ravena, para a gente fechar. Vou ser muito breve. Boa noite para todo mundo. Eu gostaria de dizer que eu estou extremamente feliz de ter compartilhado essa noite com todo mundo, com todos os olhares que eu acabei cruzando aqui com vocês dessa mesa. E sobre o poeta, eu tive as minhas impressões durante as minhas conversas com o professor reforçadas. Antes de tudo, quando eu fui produzir a obra, eu senti que ele era uma pessoa que tinha uma pulsão de vida muito forte. E apesar da história dele envolver muita dor e muitas outras características, algumas coisas que eu acabei descobrindo, que nem lampejos sobre ele, o quanto ele gostava de arte, o quanto ele gostava de perfumes, eu não sei se eu estou equivocada quanto a isso. Não está. E eu vou pedir para que vocês façam isso. Eu não tive um acesso integral à obra, mas eu vou fazer isso quando eu ler.
retornem a imagem da capa, porque tudo praticamente que eu consegui colher sobre o poeta, eu trouxe em forma de cores, em forma de referências aqui nessa imagem, a questão do fogo, mas antes de qualquer coisa, essa sutileza e essa alma poética do poeta. Então é só isso, retornem a capa quando vocês lerem. Valeu, Ítala. Ravena Ítala. Fechando, você vai doar algum livro por aqui? Certamente. Oh, mas eu quero lembrar que o livro lá fora está sendo vendido ao preço módico de R$30, dizendo também que é um patrocínio do Instituto Amostragem e do Fé Comércio aqui na nossa cidade.